Boa noite. Hoje eu vou falar sobre uma notícia da mais falada guerra entre Rússia e Ucrânia. A notícia que saiu ontem, 10/6/2025, publicada na CNN Brasil, foi que a Rússia e a Ucrânia trocaram prisioneiros de guerra com menos de 25 anos. Como dito na notícia, o evento foi resultado de negociações diretas entre os dois lados em Istambul, em 2 de junho, que concordaram em um acordo para a troca de pelo menos 1.200 prisioneiros de guerra em cada lado e para o repatriamento de milhares de corpos daqueles que morreram na guerra entre Rússia e Ucrânia. Conforme visto nas aulas de geopolítica da professora Carol, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela pode estar chegando a um fim e a troca de prisioneiros meio que sinaliza um fim a essa guerra, porque estão começando a fazer mais negociações. O retorno dos prisioneiros de guerra e a repatriação dos corpos dos mortos é um dos poucos pontos em que os dois lados conseguiram chegar a um acordo, já que negociações mais amplas não conseguiram acabar com a guerra agora em seu 4º ano. Os ucranianos libertados foram posteriormente levados de ônibus para um hospital no norte da Ucrânia, onde passariam por exames médicos e receberiam banho, alimentação e kits de cuidado, incluindo celulares e sapatos. Os combates continuaram, porém, entre a Rússia e a Ucrânia. Como sabemos, a guerra ainda não acabou. E essa troca de reféns pode-se achar que dá uma falsa sensação de que a guerra está acabando, mas são negociações pequenas que sempre tiveram desde o começo da guerra, não de troca de reféns, mas sempre teve pequenas negociações aqui e ali, e a guerra continua aí no seu 4º ano, mas, na minha humilde opinião, de não especialista, não estudante de matéria nenhuma na área, apenas vendo as aulas de geopolítica da professora, acredito que trocar reféns é uma possível término para a guerra. Como a Rússia parece estar tomando liderança nessa guerra, está vencendo mais, está conquistando mais territórios da Ucrânia, talvez a guerra acabe com a Rússia ganhando tudo que ela sempre quis. Ou, sei lá, porque parece que o Zelensky não é uma pessoa que desistiria, não, né? Um dos motivos pelo qual a guerra na Ucrânia é considerada um marco geopolítico para o século XXI, acredito eu que seja por como a Ucrânia e a Rússia sempre foram dois países um do lado do outro, sempre junto nas histórias, nunca nada que se bicou. Eu acho que seja algo que ninguém estava esperando e algo muito... uma guerra iniciada pelo Vladimir Putin. Estudando os slides da professora sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra começou quando o Putin anunciou uma operação militar especial, que era, né, bombardear tudo lá, para desmilitarizar a Ucrânia. E após isso começou a guerra e foi algo inesperado e algo vindo do Putin, que é presidente da Rússia. Ele é presidente da Rússia há tanto tempo, todo mundo tem medo dele, né? Um outro motivo pelo qual a guerra tá chegando ao fim é por causa que, ao meu ver leigo, é que como mudou o presidente dos Estados Unidos, agora é o Trump, e ele é amigo do Putin, mais próximo do Putin. Ele tá querendo parar de dar dinheiro pra Ucrânia, ter armamento e conseguir continuar na guerra. Tá parando de querer ajudar a Ucrânia na guerra. Por isso tá chegando a um fim também. E voltando à notícia, essa notícia de que estão trocando reféns, se dá um fato de que talvez não esteja tendo mais tanto motivo pra ter guardando reféns e, essa troca. Também, às vezes, eles querem passar uma falsa sensação de que tá tudo mais sobre controle. E isso beneficia os dois lados, porque nenhum tá ganhando. Tá mais sobre uma negociação, mais sobre um controle. Me interessei por essa notícia porque talvez seja algo muito, emocionante. Imagina você ser um refém e você, te liberarem e você voltar pro seu país. Então, é uma notícia emocionante que você pensa, nossa, como que deve ser para essas pessoas estarem voltando para casa, depois de tanto tempo, sendo refém. Que a Rússia esteja ganhando, elas têm mais, armamento, mais poder,
E agora, com o novo presidente dos Estados Unidos, a Ucrânia perdeu o apoio dos Estados Unidos, né? Tá perdendo aos poucos. Então, talvez a guerra acabe com a Rússia por cima, né? Igual ela tá agora. E é isso.